Nesse momento você vai aprender agora as classificações dos atos administrativos. E no final a gente vai fazer um exercício. Vamos lá. Eu posso classificar os atos administrativos por aspecto, amplitude, momento, origem e pelos órgãos onde eles acontecem. Falando dos aspectos, ele pode ser avaliado por aspecto de legalidade, ou seja, se o ato está dentro da lei, e pode ser classificado por mérito. A legalidade significa que o ato pode ser um ato vinculado. Eu posso oferecer controle sobre o aspecto legal ou sobre o aspecto do mérito, que é o aspecto discricionário, ou seja, de escolha. Com relação à amplitude, o controle do ato pode ser feito por hierarquia, que é quando o órgão da própria administração controla os atos dos órgãos inferiores a ele, ou pode ser finalística, que é quando acontece um controle externo para ver se o que a administração está fazendo realmente está seguindo para a finalidade que foi proposta. Com relação ao momento, o controle pode ser prévio, que é aquele que acontece antes. Se aqui é o momento, o controle prévio acontece antes do momento. Como, por exemplo, uma licitação que vai ser avaliada o seu processo antes dela ser lançada. Isso é o controle prévio. O controle também pode ser concomitante, que é quando o controle acontece no mesmo momento do ato. Por exemplo, uma obra pública está sendo construída e naquele mesmo momento há fiscais ali passando pela obra, fiscalizando aquela obra. Ou seja, acontece no mesmo instante, concomitante à obra. Ou pode ser um controle de momento posterior. Ou seja, o ato já foi feito, o ato já foi praticado. Se esse aqui é o momento do ato, tudo que vem depois dele é o controle posterior. Como, por exemplo, uma auditoria realizada numa universidade para verificar se os recursos financeiros estão sendo aplicados corretamente. Com relação à origem desse controle, ele pode ser um controle interno, externo ou popular. O controle interno é exercido pelos próprios órgãos da administração pública. O controle externo, ele é feito por órgãos independentes, tal como o Tribunal de Contas, por exemplo, ou outras instituições de controle externo. E o controle popular é feito pela sociedade civil. A população pode participar, tem mecanismos de participação para ela fazer essa fiscalização. Como, por exemplo, tem a audiência pública, tem as manifestações, tem as denúncias. O exemplo seria a mobilização popular para exigir a transparência da prestação de contas dos governantes. Fora aqui também a população, ela tem o sistema de transparência, onde ela pode consultar pela internet tudo o que está acontecendo. Se chama consulta pública. Com relação aos órgãos, eu tenho os órgãos do legislativo, do executivo e do judiciário. E cada um desses órgãos pode exercer controle sobre os atos da administração. Como, por exemplo, o legislativo, ele pode ter como forma de controle as CPIs, né? Você já deve ter visto, a Comissão Parlamentar de Inquérito é sempre para controlar alguma coisa feita ali pelo Poder Executivo, investigar irregularidade. Com relação ao órgão executivo, eu posso ter o controle das secretarias, mais especificamente as secretarias de controle do próprio órgão. Porque essa secretaria de controle interno, ela vai verificar se aqueles atos da administração pública estão regulares. Eu também tenho um controle exercido pelo próprio Poder Judiciário, por meio de tribunais e também de juízes. Eles basicamente controlam julgando e decidindo sobre questões relacionadas à administração pública. Por exemplo, a análise de um mandato de segurança para garantir o cumprimento de direitos individuais frente à administração pública. Isso é uma forma de controle do Poder Judiciário. Agora veja essa questão. A afirmação é a seguinte: a consulta pública é exemplo de controle exercido pelo Poder Legislativo? Certo ou errado? Ora, errado, porque a consulta pública é um controle de origem popular e não do Poder Legislativo, como nós vimos neste vídeo. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.